Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, dando continuidade ao nosso grande capítulo, a gente vai falar um pouco agora sobre as questões das condições das mulheres nas culturas pagã e cristã, já que a gente vimos no assunto anterior falando sobre a questão da fé, a questão da religião entre o cristianismo e o islamismo, que foi a abertura do nosso encontro, e a partir daí a gente vai ver um pouco, sobre o desenvolvimento dessa cultura pagã e cristã e como as mulheres eram realmente tratadas nesse momento. Como viviam essas mulheres, na Europa medieval, que aí a gente vai entender, sobre essas culturas, a diferença dessas mulheres que se desenvolveram nesse período. Então, uma história das mulheres. Até por volta dos anos 1970, os historiadores se voltavam às ações políticas e militares conduzidas, na maioria das vezes, das sociedades por homens. A partir dessa década, desenvolveu-se um novo modo de fazer história, voltando à inclusão dos diferentes grupos sociais, que dá importância também ao papel assumido pelas mulheres no decorrer do tempo. Então, como viver essas mulheres na Idade Média? Então, quais as mudanças que houve em relação à vida que tinha na antiguidade grego-romana? Ao longo da história, tanto nas camadas mais ricas quanto nas camadas populares, as mulheres foram realmente alvo de preconceitos e de uma visão negativa sobre a sua capacidade de exercer atividades públicas e assumir postos de comando. É isso que não foi muito diferente na Grécia e na Roma antigas, onde as mulheres eram em geral tinha uma submeter-se à vontade de um governo dos homens. Então, a partir daí, agora, como era a condição das mulheres nessas condições realmente das sociedades que estavam se desenvolvendo. Dentro desse contexto, gente, a gente vai ver como essas mulheres foram realmente alvo de alguma submissão, de alguns processos, algumas cidades, na Roma e na Grécia Antiga. Então, as mulheres na Antiguidade, Atenas, Espartas e Roma. Na cidade de Atenas, gente, em geral, as meninas pobres não aprendiam a ler e nem a escrever. Até o casamento, elas a, aprendiam com as mães e as tarefas domésticas. Nas camadas sociais mais ricas, as meninas eram educadas por uma mulher mais experiente, em geral a mãe. Com ela aprendia a tecer, a cozinhar e noções básicas da leitura, a música e a matemática, submetidas assim ao pai, ao marido, que deveria zelar pela casa e ter uma vida realmente reclusa, ou seja, dedicado só em casa. Em Atenas era assim: as meninas ricas aprendiam noções básicas de leitura, música e matemática, enquanto as meninas pobres aprendiam somente as tarefas domésticas. Então elas estavam submetidas à vontade do pai ou do marido e viviam reclusa, ou seja, só para cuidar realmente do lar. O papel inferior das mulheres em Atenas chegou a ser criticado pelo filósofo Platão no século IV a.C., quando a cidade de Estado começou a perder seus homens nas guerras e enfrentando assim falta de dinheiro. Platão escreveu que a solução para a crise era garantir que as mulheres a mesma educação que tinham os homens. Segundo ele, as mulheres e os homens mais capazes deveriam formar uma elite para governar a cidade e zelar pelo seu bom funcionamento. Isso que foi o filósofo Platão, que deu essa solução naquele momento que estava perdendo bastante homens na guerra. E a partir daí eles poderiam realmente capacitar aquelas mulheres mais habilidosas para substituir essa mão de obra, ou seja, substituir o homem, nesse exercício para defender sua cidade-estado. Já em Esparta, a condição das mulheres era diferente daquela que predominava em Atenas. Na chamada Leis de Licurgo, provavelmente no século 8 a.C., foi determinado que as meninas deveriam receber a mesma educação dos meninos até os 7 anos de idade. A partir daí, depois disso, deveria cuidar da casa e praticar exercícios físicos, e a fim de terem filhos saudáveis e fortes, para que servir o exército. Um índice
Um indício do papel diferenciado que tinham as mulheres era o fato de que, no século IV a.C., 2/5 das terras espartanas pertencia a elas. Então, gente, só vendo aí uma diferença, né, de cidade para cidade. Então, em Atenas já tem essa diferença que a mulher é mais submetida ao lar, ao pai e ao marido. Já em Esparta, até 7 anos, elas eram treinadas junto com os meninos. Só depois de 7 anos que elas iam realmente ser cuidadosas do lar, praticar o exercício físico para gerar o quê? Filhos bem saudáveis para ser soldados e para combater realmente os povos inimigos. E a partir daí elas tinham também essa parcela de terras, né, que possuía elas, né, em condições por conta desse desenvolvimento que elas faziam, né, dessa prática ao longo do seu processo na cidade de Esparta. Já em Roma, a condição feminina em Roma foi o seguinte: até no período republicano, a mulher romana estava subordinada à tutela do homem. No entanto, tinha certa liberdade social. Podia, por exemplo, ficar ao lado do marido nas negociações como seus escravos e era também consultadas por eles sobre os assuntos políticos e religiosos. Os aristocratas distribuíram benefícios e podia ser responsável até por construções públicas em grandes cidades. As mulheres eram consideradas cidadãs, casadas e ou não, e todos os seus filhos também. Porém, era uma cidadania limitada. Antes dos 25 anos, só podia se casar com consentimento do pai ou, na falta dele, do familiar mais próximo. Então, as mulheres nunca podiam exercer qualquer cargo público antes de casamento, porque estavam realmente submetidas ao poder do pai e depois de casadas ao marido. Tudo isso ocorreu, né, nessa diferença. A gente percebe a diferença já em Roma, né? Que as mulheres estavam na tutela do homem, respondia realmente ao pai ou familiar masculino mais próximo e depois casada ao marido. Não podia exercer cargos públicos, cidadania é porque a cidadania da mulher em Roma era limitada, porém no período imperial conquistaram mais autonomia, realizando-se atividades recreativas em espaços públicos. Com tudo isso nesse período, essas obrigações familiares das mulheres com atividades sociais, como caçadas e programas recreativos no espaço público, elas podiam realmente fazer. Então a gente vimos aí a diferença, né, entre as cidades, né, entre as cidades romana, Esparta e Atenas, né, a questão do desenvolvimento das atividades recreativa das mulheres ao longo desse processo, né? Então vemos aí a diferença, né? Como era o tratamento delas nessas cidades. Então a mulher na Europa medieval. Então nesse período medieval a igreja associava a mulher à narrativa bíblica no pecado original. Vocês sabem, né, que naquele momento a igreja culpava a mulher por conta do desvio do homem, né, que gerou o pecado, né, original, que foi o desvio de Adão. Condenado assim a viver sob a tutela masculina, entretanto, em todos concordavam com essa visão. Algumas mulheres conseguiriam realmente se destacar por sua independência. A partir daí, algumas mulheres que se destacaram durante a Idade Média foi o seguinte: Leonor de Aquitânia, século XII, casou com um rei francês e depois com um inglês, estudou astronomia, matemática e falava 8 línguas. Instigou uma rebelião dos filhos contra o seu marido e acabou presa. Mulheres do mosteiro, né, mosteiro cisterciense femininos, né, no século XII ao século XIII, é o Leão e a Castela, né? Em Leão e Castela, mulheres nobres fundaram abrigos livres de ingerência masculina, onde podia adquirir propriedades territoriais. Também tivemos Cristina de Pisano, século XIV, a primeira mulher escritora, produziu poemas e textos sobre a política, moral e educação. Sua obra mostrava que a condição inferior da mulher não era realmente natural, mas sim social. Né? Então a gente vimos aí como se destacaram algumas mulheres fortes, né, no papel realmente feminino naquele momento na Europa medieval. Né? E a
partir desse momento a gente estamos vendo, né, a situação, né, como as mulheres começaram a se desenvolver ao longo desse processo. Então, tudo isso foi um pouco, né, sobre a figura feminina que se desenvolveu no período realmente medieval. A partir dessa tomada, desse contexto histórico, né, as mulheres contribuíram em massa, né, para esse desenvolvimento, lutando assim pelos seus direitos e igualdade perante realmente os homens naquela sociedade machista, ou seja, masculina. Até então, o pensamento da igreja sobre a mulher certamente influenciou o comportamento de muitas pessoas, mas não se deve concluir que toda a sociedade medieval, incluindo as mulheres, concordasse com ele. Algumas mulheres tiveram realmente uma atuação de destaque, buscando uma conduta independente da tutela masculina. Figuras femininas que se sobressaíram na época, né, e são encontradas tanto na comunidade laica como também as religiosas. Nesse meio laico, um nome feminino se destaca, foi a nobre francesa Leonor de Aquitânia, né, que viveu no século XII, casada 2 vezes com o rei, que eu falei para vocês, rei Luís VII da França, e depois com o futuro Henrique II da Inglaterra. Leonor estudou astronomia, matemática e falava 8 línguas. Descontente, né, com o segundo marido, ela instigou uma rebelião dos filhos contra o pai, e a partir daí foi punida e Leonor foi levada à prisão e lá permaneceu por 16 anos. Tudo isso foi baseado nessa visão. A partir daí também tivemos a visão da igreja sobre a figura feminina, que foi construída por pensadores cristãos com base da Bíblia e com escrito também grego de Aristóteles, né? Na narrativa bíblica temos a Eva, a primeira mulher foi criada por Deus, e a partir da costela de Adão, o primeiro homem, e ela convenceu a cometer o fruto da árvore proibida, ou seja, por isso que foram expulsos do paraíso, e assim por carregar o peso do pecado original, a mulher estava realmente condenada a viver sob a tutela masculina e dedicar-se ao lar. Essa foi a primeira visão, né, como a igreja adotou, né, para punir, né, as mulheres naquele momento por conta desse pecado original. Relativamente, gente, essa liberdade social que a mulher adquiriu em Roma não alterou, porém, sua condição jurídica e inferioridade em relação ao homem. Com a convenção do cristianismo em religião oficial do império, a igreja fortalecida, né, passou a interferir cada vez mais nas relações familiares. Nos primeiros séculos da Idade Média, o poder da igreja cresceu, contribuindo para difundir a imagem do clero cristão sobre a mulher. Tudo isso ocorreu na Europa medieval, a questão desse contexto, né, feminino, né? Felizmente. Isso só foi mudando ao longo do processo e mudando também a questão da mentalidade realmente humana. A comunidade religiosa também, a ex-experiências da atuação feminina independente, né, como aos monasteiros cisterciense, né, feminino, dos reis de Leão e Castela, eles foram realmente fundados por mulheres nobres, gente, no século XII e século XIII, com o objetivo de garantir as aristocracia, né, especialmente das viúvas, um abrigo onde pudessem viver livres de ingerências masculinas e adquirir propriedades territoriais, geralmente incorporando assim terra de pequenos camponeses. Então, tudo isso começou a mudar alguns contextos da visão sobre o papel feminino, mas foi gradualmente, não foi assim, realmente foi muito por questão de resistência. E esse contexto foi mudando até se alterar esse fator, né, dessa questão da diferença social entre o homem e a mulher. Então, desde a Idade Média que esse contexto, né, já coloca as mulheres como inferior, mas por outro lado elas começaram a mudar ao longo do processo, né, lutando pela sua resistência e buscando a sua igualdade na sociedade. Então, fique com Deus, fica com essa grande palavra entre o céu e a terra.